E uma pessoa diz que está profundamente descontente porque a sua vida não se estabiliza. Naquele livro A Criação, nós lemos que o poder da vida está na renovação. Então é como se a gente quisesse matar a vida, querendo que ela se estabilizasse. Porque a vida da vida é essa renovação contínua. E a cada instante que passa, a vida vai transcendendo tudo o que ela já manifestou, segundo a criação. Então, se a vida já manifestou coisas para nós, a cada momento que passa, ela vai transcendendo aquilo. Ela vai superando aquilo e vai para novas etapas. A vida faz isto sem que os sentidos percebam. Vocês já notaram que os seus 5 sentidos não percebem a vida passando? E não há nenhum pensamento, por mais ágil que seja, nenhum sentido mais aguçado que seja, que possa acompanhar esse movimento da vida. Então, querer que a vida se estabilize é uma coisa contrária à realidade, a tudo o que acontece. A nossa razão muitas vezes não compreende a vida. Mas não é que a vida esteja errada ou que a vida não sirva. É a nossa razão que não consegue compreender. Porque tudo que a vida é, tudo que a vida faz, tudo que se passa na vida, tem sempre uma lição profunda para nós. Agora, como a razão humana, a mente não compreende a vida, cria-se um mal-entendido entre o ser e a vida. E a vida vai acontecendo, vai fluindo em silêncio. Quem faz o barulho somos nós, não é a vida. A vida é muito silenciosa e a vida nunca se deixa prender. Você não pode parar a vida. Você não pode dizer à vida, pare com isto. Não tem como. Porque isto é o movimento dela, isto é o natural, isto é a realidade dela. Outra característica da vida é que ela vai se apresentando para nós em milhões e milhões de formas. Infinitas formas que esta vida vai tomando. E ela nunca se desvela para nós completamente. Mesmo que ela crie formas que a gente compreenda até certo ponto, ela mesma, a vida, nunca se mostra totalmente. Ela fica sempre como que no seu interno e ela nunca se desvela para nós totalmente. Quem diz que compreende a vida, que compreende os fatos da vida, não sei se sabe o que está dizendo, porque a vida não se mostra assim. A vida não se faz entender. Nem sempre a vida se faz entender. Agora, com tudo isto, se vocês notarem, se vocês não se agitarem, vocês vão ver que a vida é muito suave, que a vida é uma presença muito suave, que nós é que começamos a nos alterar e colocamos isto para a vida. Mas a vida é muito suave e a vida transforma qualquer coisa. Não há o que a vida não transforme. Então a vida vai sendo e as coisas vão se transformando. A vida vai acontecendo e nada fica como é. Nada, nada, nada permanece como é. E a vida tem o poder de resgatar, de redimir o que parecia perdido. Na vida não tem nada perdido. A vida pode recuperar tudo. A vida pode resgatar tudo. E a vida tem uma característica conhecida, porque a maior parte das características nós não conhecemos. Mas a vida tem uma característica que é elevar tudo o que busca a perfeição. Então, se nós buscamos a perfeição, pode ser que a gente nunca chegue lá, porque a perfeição
vai se afastando e a gente vai sempre buscando esta perfeição. Mas quem é que pode dizer que é perfeito? Acho que ninguém, né? Então nós vamos sempre buscando esta perfeição vai se afastando e a vida vai elevando tudo. Então nós somos na vida elevados ou caímos dependendo de se estamos buscando a perfeição. Quem está na vida assim, sem buscar a perfeição, tem uma ideia da vida. Mas quem na vida busca a perfeição tem uma ideia completamente diferente. E quem na vida busca a perfeição se sente elevar, se sente elevado, se sente erguido. E a vida, se nós buscamos a perfeição e se nos deixamos tranquilamente estar na vida, a vida vai nos levando para aquilo que se chama transcendência. A vida leva para lá. A vida leva tudo para lá. Então nós vamos transcendendo todas as coisas, vamos chegando na vida transcendente. A vida transcendente é uma vida depois desta. É a vida que vem depois desta. Não sei qual é, mas é a que vem depois desta. Então a vida vai nos levando para lá. Precisaria que a gente realmente não mexesse com a vida, que deixasse a vida fazer o trabalho dela e que a gente fosse a vida, que a gente se deixasse viver, mas sempre buscando a perfeição. E aí nós vamos chegando além daquilo que somos e além de onde estamos, além do que estamos fazendo, nós vamos ficando sempre além. Porque a vida leva para isto. A não ser que você force na direção contrária. Mas é para isto que a vida leva. Agora, nós conhecemos a vida através da nossa ótica, através deste mundo, que não é um mundo muito bonito. E nós enxergamos a vida através dos nossos sentidos. Nós enxergamos a vida assim como o mundo é, como os homens vão fazendo o mundo, mas a vida, nos seus aspectos desconhecidos para nós, nos aspectos da vida que a gente não vê, ela é imaculada, ela é pura, ela é o que há de puro e de imaculado, nos seus aspectos desconhecidos. Porque os aspectos conhecidos da vida, esses nossos, nós sabemos como são. E se não se busca a perfeição aí dentro, nós realmente ficamos numa situação bem paralisante. Mas uma coisa é o que nós vemos da vida e o que nós compreendemos da vida. E outra coisa é a vida, que a gente não consegue compreender totalmente porque ela não se mostra. Ela é pura, imaculada, desconhecida, interna. E você buscando dentro disto, você vai estando na vida, você vai vivendo. Então, se esta pessoa está descontente porque a sua vida não se estabiliza, graças a Deus. Porque na hora que a vida se estabiliza, terminou. Toda a participação neste movimento, toda esta participação na criação. Como pode acontecer, pergunta uma pessoa, que uma pessoa mude tanto em tão pouco tempo? Esta pessoa estava lendo Contatos com o Monastério Intraterreno e leu lá que Santa Teresa de Jesus não tinha uma verdadeira vocação religiosa no princípio. Se você a visse antes de ser religiosa, você não iria imaginar que ela iria ser o que foi. Porque ela não demonstrava aquilo. Ela não tinha uma expressão do mesmo teor que ela mostrou depois. Então pergunta, como pode acontecer que uma pessoa mude tanto em tão pouco tempo? Porque ela não teve uma vida muito longa. E de repente se tornou em um símbolo religioso. Vocês sabem pela biografia de Teresa que ela passou 4 dias sem sentidos. Ela passou 4 dias que já estava sendo dada como morta.
no fim do quarto dia estavam já para fazer o funeral. E que foi aí que ela voltou, foi aí que ela retornou à consciência. Antes desses 4 dias, ela era quem era, mas ela não expressava aquela religiosidade que expressou depois. O que houve nesses 4 dias foi uma transmutação, mas não uma transmutação de alma, e nem uma transmutação de mônada. Houve uma transmutação de corpo mental. Isto é, um corpo pode ser transmutado, não precisa o ser todo. E Teresa é um caso típico de transmutação mental. E quando ela passou os 4 dias inconsciente, o corpo mental foi transmutado e foi colocado um corpo mental de um grande iniciado antigo e que exprimiu um conhecimento espiritual genuíno, puro, que ela antes nem em sonhos poderia exprimir. Então, existe a possibilidade de nós termos implantado em nós uma possibilidade que não tínhamos. Isto não tem nada a ver com possessão, hein? Estamos bem entendidos. Isto é um corpo nosso, porque nós temos 7 corpos, não? Um corpo em cada nível de consciência. Então, um corpo nosso, nosso corpo mental, pode ser transmutado, como aconteceu com ela. Então você é o mesmo. Você é a mesma alma, você é o mesmo ser, mas você está com uma outra mente. Nós sabemos que nós não somos a nossa mente, nem somos a nossa emoção e nem somos o nosso corpo físico também. Nós usamos estes corpos. E o corpo mental de Teresa foi transmutado e ali foi colocado um corpo mental que conhecia uma realidade que ela até então mentalmente não conhecia. Quando há uma transmutação de um corpo, isto não quer dizer que a personalidade se torne perfeita, porque ela mesma continuou dizendo até o fim da vida que era muito imperfeita. Do ponto de vista dela era muito imperfeita. Para nós era uma santa, mas para ela era imperfeita, ela mesma. E devia ter razão, né? Porque quem é perfeito aqui? Então aí ela se considerava imperfeita, apesar de ter manifestado tudo o que manifestou, porque teve o corpo mental transmutado. Isto não quer dizer, uma transmutação, não quer dizer que a gente fique perfeito em seguida. Mesmo com uma transmutação de alma, mesmo com uma transmutação de mônada, não quer dizer que se fique expressando a perfeição, porque os corpos são os mesmos. Então, você pode ser transmutado no plano da alma, mas os seus corpos são os mesmos. E aquilo não vai mudar os corpos assim. Os corpos continuam expressando aquilo que sempre expressaram. Quer dizer, teria um trabalho lento da alma sobre os corpos. Mas o fato de trocar a alma, ou o fato de trocar um corpo por um corpo mais evoluído, isto não quer dizer que o ser fique perfeito. Porque são níveis de consciência estes. Então houve a troca, mas todo o resto do ser é o mesmo. Todo o resto do ser é aquilo que sempre foi. E que agora vai sendo trabalhado por essa transformação. E por isso que Teresa disse que nos 28 anos que ela praticou oração, nos 28 anos que ela orou conscientemente, continuamente, 18 anos foram de lutas com ela mesma. Em 28 anos de oração, 18 foram de lutas com ela. Veja como são estas coisas. Então, como pode acontecer que uma pessoa mude tanto? Não sei se pode mudar muito. Muda muito aos nossos olhos, porque não vemos tudo. Mas não muda muito. Muda aquilo que foi mudado. Mas o resto do ser vai precisar de um tempo, vai precisar de um trabalho de transformação para que aquilo se amplie, que aquilo se estabeleça.
Se vocês lerem o livro da vida de Teresa, ou outros livros de Teresa, desse ponto de vista, principalmente o livro da vida, vocês vão descobrir muitas coisas e que ela não podia dizer. Não podia dizer porque tinha censura. Não era possível dizer tudo. Um místico nunca pode dizer tudo. O místico diz a mínima parte do que ele passa, e aquela mínima parte ainda é muito trabalhada para poder ser passada para nós. E um místico disse tudo. Então ela também não disse tudo. Mas se vocês forem ler o livro da vida com esta perspectiva, tendo estas coisas presentes, buscando ali um ser desconhecido, um ser que não se mostrou, nós vamos ter muito estímulo para caminhar para a perfeição, para buscar a perfeição. E vocês vão ver que a busca da perfeição, que o caminho da busca da perfeição não é um caminho cômodo, não é um caminho liso, não é um caminho que você vá assim, tranquilamente. Vocês vão ver lá, por aquela biografia, por aquilo que não está escrito também naquela biografia. Porque esses 18 anos de luta, nos 28 anos de oração contínua, não se sabe realmente que foi esta luta. Esta luta ninguém conhece. Então, isto é muito bom para nós, isto para nós é uma referência, principalmente neste momento em que tantas coisas se abrem para nós. Então, dizer até há 100 anos atrás, até há 50 anos atrás, vá ler o livro da vida de Teresa para descobrir estas coisas, seria inútil, porque ninguém ia descobrir nada. Ia ler o que está escrito. Mas hoje nós estamos sendo trabalhados internamente e nós necessitamos, em muitos momentos, da experiência destes que caminharam mais do que nós, desses que evoluíram mais do que nós e que há muito tempo antes de nós já estavam muito mais lúcidos do que nós estamos. Então ali se pode realmente ter muitas referências e nós sairmos um pouco desta influência deletéria, não é? Desta pressão de hoje, dessas ideias de hoje, que tem sempre um fundo de verdade. Mas nós precisamos do respaldo destes seres que caminharam, precisamos da referência do que eles viveram, porque isso não mudou muito. A alma se elevou, a alma já está num plano mais elevado, a alma está num plano intuitivo, mas nós temos ainda muito o que aprender com estes seres que caminharam. Temos muito o que ver na referência que esses seres deixaram. Então, uma pessoa mudou tanto em pouco tempo? Sim, ela mudou, mas não sei se foi tanto, tendo em vista todo o ser. Para nós faz um grande efeito, uma grande mudança, mas ela é que sabe quantas resistências, quantas dificuldades, quantas coisas da matéria ela, naquele momento, estaria trabalhando para que fosse melhor. Uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre a energia do olhar e como tornar o olhar um veículo de cura. Nós não temos que nos preocupar com o nosso olhar, porque o olhar é puro quando nós estamos com a mente no coração, em Deus, na alma. Não precisamos nos preocupar com o olhar. Nós temos que nos preocupar é manter a mente em Deus, manter a mente na alma. Aí o olhar corresponde a isso. E claro que na medida que a nossa mente, na medida que o nosso ser está todo concentrado no mundo interno, o olhar, correspondendo a isto, pode ser um olhar curador. Mas nós não temos que nos preocupar com o olhar. Nós temos que nos preocupar é com a nossa posição interna. O olhar é uma consequência. Os olhos são a janela da alma. Então é preciso que nós estejamos na alma para que o olhar seja puro. E a pessoa pergunta: por que não percebemos a alma? Se a alma é um núcleo da nossa consciência, por que nós não o percebemos? A alma
é o nosso núcleo no plano intuitivo, no nível intuitivo, que é um nível bastante sutil e depois do mental. Então, enquanto nós somos emocionais mentais, nós não podemos perceber a alma. É preciso transcender esse estado emocional mental, embora continuemos a ter esses corpos, para podermos perceber a alma. Mas mesmo que a gente não perceba a alma, mesmo que a gente não tenha consciência desse núcleo nosso no nível intuitivo, ele age sobre nós. E ele pode já estar controlando, em parte, os corpos e a gente não ter consciência disto. Sempre que nós estamos caminhando segundo o nosso destino, isto é sinal que a alma já está controlando os corpos. Nenhum ser humano faz o que deve sem que a alma já esteja inspirando, ou sem que a alma já esteja no controle dos atos daquela pessoa. Isso pode ser visto mais rigorosamente quando se diz que o que nós fazemos de errado fomos nós, e o que fazemos de certo foi a alma. E aqui uma pessoa está pedindo que a gente volte um pouco àquele assunto do misticismo, no sentido de se explicar se alguém já nasce místico ou se ele vai ficando místico durante a encarnação. Bem, o misticismo é aquele período que vai de quando o ego começa a se interessar pela alma até o momento em que o ego se funde com a alma. Então, todos passam por este estado místico, a uma certa altura da sua evolução. Enquanto a pessoa não está interessada na alma e nem tem consciência da vida superior, ela não pode ser mística. Ela é uma pessoa instintiva, emotiva ou mental. Ela começa a ser mística quando ela começa a se interessar pela vida interna, pela vida superior e pela alma. E todo este período, desde que ela se interessa por isso, até a fusão dela com a alma, que são muitas encarnações, isso se chama um estado místico, em diferentes graus. Então, um indivíduo pode já encarnar com este misticismo já em desenvolvimento. Ou ele pode encarnar e naquela encarnação começar o processo místico nos graus, obviamente, mais primários. E uma pessoa está perguntando o que nós quisermos dizer quando nos referimos à nossa essência imortal. Então, a essência de cada um de nós é imortal, porque sempre existiu e vai existir sempre. O que é mortal são os corpos. E o que pode ser mortal é a alma também. Isto é, os corpos se desintegram no final de cada encarnação. E a alma fica reencarnando. Agora, a alma, ela é movida e ela tem a sua vida, a sua direção, ou ela é um prolongamento da mônada, que é um núcleo ainda mais profundo. Então, o nosso núcleo mais profundo e que é indestrutível é a mônada. A alma que reencarna pode ser destruída. Se a alma é destruída, a mônada precisaria recomeçar o seu trajeto a partir do reino mineral. Depois o reino animal, o reino vegetal, o reino humano. Então a mônada é a que é indestrutível. A alma pode ser destruída durante o caminho evolutivo. E se ela for destruída, a mônada terá que recomeçar o trajeto a partir do reino mineral. Então, nós somos indivíduos em nível de mônada.
Em nível de alma, somos um núcleo anímico, mas nós, como indivíduo indestrutível, isto é em nível de mônada. É lá que nós somos realmente um indivíduo. Muito bem. Vocês têm mais alguma pergunta? Pois não. Qual é a ocasião em que a alma é destruída? A alma. A alma pode ser destruída quando ela rompe o fio de ligação com a mônada. A alma pode errar muito, mas enquanto o fio estiver coligado, ela não pode ser destruída, porque a vida da mônada está passando para ela. Agora, uma alma pode a uma certa altura cometer este erro, por orgulho, querer se separar e romper a sua ligação com a mônada. Aí ela praticamente assinou a sua destruição, porque a vida dela não tem mais como desenvolver, porque vinha do alto, vinha da mônada. E outra dúvida que ficou aqui numa pessoa é a respeito da transmutação do corpo mental. Porque se disse que Santa Teresa de Jesus teve o corpo mental transmutado, isto é, teve o corpo mental substituído por um outro corpo mental. Foi por isso que ela se tornou, a uma certa altura da vida, muito conhecedora, muito bem informada de tantas coisas que normalmente são mistérios e que eram mistérios para ela também antes. Mas a uma certa altura da vida, ela se revelou muito sábia, porque, como se viu, foi transmutada no corpo mental. E aqui esta pessoa está perguntando: quem cedeu este corpo mental? Ficou sem corpo mental? Como é isto? E onde foi parar o corpo mental original de Santa Teresa? Há casos em que grandes entidades têm o poder e têm a possibilidade de criar um corpo mental, embora eles não tenham mais. Então, há entidades criadoras que podem criar qualquer tipo de corpo. Então pode haver uma entidade muito avançada que não tenha mais corpos, que tenha sua vida em níveis imateriais, e esta entidade pode ter o poder de materializar um corpo físico, pode materializar um corpo etérico, um corpo astral, um corpo mental, para ele usar ou para enviar para alguém que esteja precisando de um corpo mais adiantado. Então, uma entidade pode criar um corpo e enviá-lo e cedê-lo para alguém que precise de um corpo mais avançado. Este corpo, chegando lá, ou pode se juntar ao corpo mental da pessoa e os dois convivem até o final da encarnação, ou o corpo mental da pessoa pode ser retirado e entrar aquele segundo. Se o corpo mental foi retirado, ele tem um átomo permanente, que é imperecível. Esse átomo permanente fica aguardando que o indivíduo receba de novo. Então, o corpo pode se desintegrar, o corpo pode desaparecer, mas o seu átomo permanente fica em arquivo para que o indivíduo possa usar a qualquer momento. Então, se uma entidade criou um corpo mental e passou a Teresa, este corpo mental pode ter convivido com o dela, ou o corpo mental dela pode ter sido retirado e entrado só este. Se foi retirado, o átomo permanente fica aguardando um destino para ele, que será eventualmente uma volta para a própria entidade de Teresa, quando ela o atrair de novo. Agora, há entidades que dispõem de corpos. As entidades não usam estes corpos, mas esses corpos ficam no universo, esses corpos ficam
disponíveis e essas entidades podem usá-los, emitindo um raio, emitindo uma onda, emitindo uma energia que os faz agir. Então não é a entidade que está dentro daquele corpo, mas a entidade os está movendo. Porque estes corpos que elas podem manter são corpos de muita qualidade, são corpos que a lei evolutiva os mantém, porque podem ser úteis para que não desapareçam, para que não sejam destruídos, e esses corpos estão disponíveis. Uma entidade pode conduzi-los a fazer algo que ela não vai fazer porque não pode descer ao plano daquele corpo. Então pode haver sim algum corpo materializado que não tenha uma alma e uma mônada dentro. Pode haver um corpo materializado, funcionando, pilotado por alguma entidade, que não está encarnada nele, mas o está conduzindo. Isto não é muito comum acontecer, mas pode acontecer. Sendo um corpo que não é físico, sendo um corpo sutil, pode acontecer a mesma coisa. Este corpo sutil no espaço, este corpo sutil no seu plano de consciência, fica vivendo, agindo, criando e não tem uma mônada dentro, nem tem uma alma dentro, mas ele pode estar sendo conduzido por uma entidade. Isso é um dos trabalhos que as entidades podem fazer. Sim. Qual é a condição para uma pessoa ser transmutada? Ou um dos corpos dessa pessoa? Qual é a condição, ela está perguntando, qual é a condição para uma pessoa ser transmutada? Aquele ser, inclusive como corpos, pode já ter conseguido um certo grau de disciplina que permita que esses corpos sejam usados por um ser mais avançado. Um ser mais avançado não pode entrar nos nossos corpos, porque os nossos corpos não são suficientemente purificados, são densos, não são disciplinados. Então, um ser avançado não pode entrar nos nossos corpos. Mas se os nossos corpos chegarem num grau evolutivo de purificação, de disciplina, de ritmo, que possa servir para um ser mais adiantado, então a lei evolutiva ou o plano não vai desintegrar aqueles corpos, vai usar aqueles corpos através de um ser mais adiantado. Então, nesse caso, o indivíduo que está naqueles corpos o cede para um mais avançado. Que nós podemos ter um corpo que pode ser muito mais útil, nós podemos não ter capacidade para usufruir de um corpo nosso ou dos nossos corpos o suficiente. Então, neste caso, nós podemos ceder os corpos para um ser que possa usá-lo melhor, que possa, através deles, fazer um serviço aqui na Terra, que possa, através dele, usá-lo em algum tipo de serviço, que nós não podemos, porque não temos aquela evolução. Então, nós podemos não ter evolução para certos tipos de serviço, mas os corpos, se forem habitados por um mais evoluído, podem render. Então, neste caso, pode haver uma transmutação. Agora, pode acontecer também transmutação porque alguma mônada não queira mais continuar encarnada. A mônada pode entrever outros trajetos, ou a mônada pode não querer mais lidar com aqueles corpos, por algum motivo dela. Então, isto é um motivo para haver uma transmutação. Então, neste caso, a mônada que não quer mais aqueles corpos, a mônada cede aqueles corpos por uma outra mônada que os queira usar. A alma participa, a alma é consciente desse processo, mas nada disso pode acontecer se a mônada não autoriza. A mônada é que conduz a alma. Principalmente nesses casos de transmutação, em que as almas já têm uma certa evolução, é inconcebível que aconteça algo que a mônada não esteja conduzindo.
Então, quem conduz isto tudo, quem autoriza é a mônada. E a alma é aquela que vai de corpo em corpo. E nós vínhamos estudando aqui há uns dias essas hierarquias Kaji e Nanji, que são as hierarquias dévicas e a hierarquia angélica. E uma pessoa aqui está perguntando algo a respeito disto. A pessoa está a par dessas aberrações genéticas que estão acontecendo com as plantas, com os animais e até com os seres humanos, que são aberrações. Está perguntando se a gente interfere geneticamente em um certo reino, seja no reino mineral, vegetal, animal ou humano, se os devas ou os anjos participam disto. Porque nós sabemos que há devas e há anjos encarregados da evolução de seres, e não só seres humanos, mas também seres animais, vegetais e minerais. E como ficam esses devas e esses anjos, ou como ficam essas hierarquias Kaji e Nanji diante de uma modificação artificial genética? Em princípio, os devas ou essas hierarquias se afastariam do processo, em princípio. Agora, não se pode ter uma regra fixa para estas coisas. E pode ser que ali haja uma transferência de deva, ou haja uma transferência de ser hierárquico por um outro ser que possa lidar com aquele material modificado. Os devas, os anjos, essas hierarquias Kaji e Nanji, esses seres estão de diferentes graus evolutivos. Então, um deva pode estar cuidando de uma espécie vegetal, de uma planta. E este deva, ele tem a informação que vem dos planos dos arquétipos, ele tem a informação daquilo que aquele vegetal deve ser. Ele conhece o modelo para aquele vegetal. Então ele trabalha na construção daquele modelo. Ele colabora com o reino vegetal na construção daquele modelo. É para aquele modelo que ele está condicionado. Se há uma modificação genética ali, este deva, ou esta hierarquia sutil, pode não se ajustar àquela modificação. E aquilo pode então continuar a viver pelas forças materiais. Ou pode haver uma transmutação, pode haver algum outro ser que se encarregue da mesma linha, da mesma hierarquia, que se encarregue a partir daí daquela evolução. Nós teríamos que nos tranquilizar um pouco com respeito à obra do homem aqui neste planeta. Não que a obra do homem não seja negativa, mas por mais que o homem faça, ele não tem poder para interromper a evolução se a evolução não quiser ser interrompida. O homem não tem poder para tanto. Então o homem tem poder para modificar a genética de uma coisa, até aí o poder do homem chega. Mas ele não tem poder para definir o destino daquilo que ele está modificando. Então o homem pode fazer uma experiência genética para uma certa finalidade. Ele tem poder para fazer a experiência, mas ele não tem poder nenhum para fazer com que aquela finalidade se cumpra. Por exemplo, o homem pode criar uma guerra química. O homem pode criar uma bomba de hidrogênio. O homem pode criar armas que tenham a capacidade para destruir o planeta. Isto ele pode. Mas ele não tem poder para destruir o planeta. Porque mesmo que ele usasse todas estas armas, todas de uma vez, teoricamente o planeta seria destruído. Mas se a evolução extraterrestre, se os conselhos extraterrestres, se a consciência superior não quiser que o planeta seja destruído,
Mesmo que eles usem todas as bombas ao mesmo tempo, o planeta não será destruído. Porque as forças cósmicas, representadas também pelas naves laboratório, ou pelos vários tipos de nave que zelam pela integridade da Terra, então essas forças cósmicas têm poder infinito, e não o homem. O homem tem poder dentro de um certo âmbito. Por exemplo, um homem tem poder para se suicidar, não é? Ele pode se suicidar. Mas ele não tem poder para destruir a vida dele. Porque a vida dele não é o corpo que ele está mandando para desintegração. A vida dele não é só aquela alma que está naquele corpo, cuja evolução ele interrompe com seu poder de se suicidar. Então ele usa o poder e se suicida. Mas ele não tem poder para destruir a vida nele, porque a vida dele vai continuar depois do suicídio. Aquilo vai continuar. E nenhum ser tem poder para matar a vida. Então, o poder do homem é assim. É claro que toda esta manipulação genética, toda esta manipulação nuclear, tudo isto trará muitas consequências kármicas para o homem, para a humanidade e para o planeta. Isso sim. E se o homem conhecesse essas consequências, ele não mexeria com isto. Se o homem soubesse que karma ele está criando para ele próprio e para a humanidade, criando estas armas e fazendo essas experiências genéticas, se ele soubesse que karma ele está criando, ele não faria isto. Ele faz isto porque ele ignora o que ele está fazendo. Agora, por mais que ele faça, ele não vai conseguir fazer o que ele quer. O que vai ser feito é aquilo que for autorizado pela lei evolutiva. É aquilo que couber dentro do plano evolutivo para este momento. E é claro que os limites entre estas coisas são muito amplos. Nada é rigoroso e também a nossa compreensão destas coisas chega até um certo ponto. Porque estas coisas não são físicas, estas coisas são sutis, são internas, e nós precisamos ter o conhecimento interno, termos os sentidos internos já desenvolvidos, para podermos ter mais conhecimento de tudo isto. Então, principalmente numa situação como esta, na qual nós sabemos perfeitamente que o mundo não vai acabar, que a humanidade não vai ser destruída, pelo menos por enquanto. Então, nós temos que estar num mundo como esse, assistindo tudo isto, procurando colaborar o menos possível para todo este desequilíbrio. Colaborar o menos possível. A gente pode estar colaborando inconscientemente. Por exemplo, amanhã eu posso entrar em um supermercado, comprar um pão, e aquele pão ter sido feito com trigo geneticamente modificado. Então, se eu vou usar aquele pão, se eu vou comer aquele pão, eu estou colaborando com isto. Eu estou dando meios para que tudo isto continue. Então, a gente é responsável por muita coisa que a gente desconhece. Muita coisa que a gente desconhece. Vocês podem entrar num lugar e estar ali acontecendo várias coisas negativas e aquelas forças negativas podem, a uma certa altura, começar a usar as suas forças que entrou ali para continuar aquele trabalho. Então você, sem querer, está cedendo forças para um núcleo negativo que está se desenvolvendo ali. E assim por diante. Nós podemos fazer muitas coisas sem saber, ou sem termos consciência, ou estarmos envolvidos com coisas que nós realmente não escolhemos. Então, se nós fôssemos nos preocupar com isto, não viveríamos mais. Não só não viveríamos mais, não saberíamos para onde ir, porque isto tudo está na órbita deste planeta. Então nós temos que estar nesta órbita, diante de tudo isto, o mais conscientes possível, sabendo que às vezes a gente não faz o bem que quer, mas faz o mal que não quer, como se disse isso há 2000 anos. Então você está numa órbita assim, que você pode não estar fazendo o bem que quer e estar fazendo o mal que você não quer. Então você sabe disto,
você seja o mais consciente possível e tenha fé que as coisas serão como devem ser. Que no fim as coisas serão como devem ser. E isto para nós é uma aprendizagem. Nós não somos vítimas dessas coisas, não. Nós estamos nessas coisas porque precisamos estar para evoluir, para desenvolver, para despertar, para tomar consciência. Por isso que nós estamos nestas coisas. Porque senão já teríamos sido transmigrados. Transmigrados quer dizer levados para outra órbita planetária. Levados para outros planos de consciência fora desta órbita. Então, se nós não somos transmigrados, é porque devemos estar aqui, é porque aqui é o nosso trabalho dentro destas coisas. E por isso o trabalho é na consciência. Nós vamos fazendo o trabalho na consciência, nossa consciência vai se expandindo, e numa consciência se expandir, ela vai fazendo contatos com consciências maiores, até que a uma certa altura a consciência humana começa a tocar consciências supra-humanas, começa a tocar níveis de consciência supra-humanos ou níveis de consciência extraterrestres. E aí, através destes contatos, a consciência humana vai ter muito mais poderes, muito mais conhecimento, muito mais capacidade para lidar com estas coisas próprias da órbita deste planeta. Então, nós precisamos trabalhar a consciência, ao mesmo tempo que tomamos todas as providências para fisicamente, emocionalmente e mentalmente ficarmos o mais sadios possível, mas trabalhar a consciência principalmente, porque é a consciência que tem capacidade de fazer contato com outros níveis, com outros planos e com outras realidades. O nosso corpo físico, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental, ou o nosso corpo etérico, pode não ter poderes para transpassar a órbita planetária, onde tudo isso está acontecendo. Todas essas coisas involutivas estão acontecendo. Mas a nossa consciência, que não são estes corpos, nossa consciência é muito sutil, nossa consciência é impalpável, imponderável, nossa consciência é sutilíssima, é infinita. Então, a nossa consciência, nós como consciência, podemos estar em contato com o que não é isto que se passa aqui, para que a gente possa servir, amenizar este processo terrestre, que karmicamente vai trazer muitas consequências para o planeta, para a humanidade, para tudo aquilo que está aqui. E nós vivemos hoje este processo e hoje nós não precisamos estar limitados ao processo da Terra. Nós podemos estar já em contato com um processo maior, com um processo mais universal, e aí com isso ajudarmos a Terra. Como nós estávamos vendo, os nossos irmãos intraterrenos têm isto muito mais desenvolvido. E nós temos no planeta centros intraterrenos que não só estão em contato com tudo isto, mas centros intraterrenos, centros planetários que dispõem de energias cósmicas e que recebem a energia cósmica para poder trabalhar os assuntos deste planeta de uma forma mais universal. Então, o planeta vive um momento muito importante e para a humanidade é um momento de conscientizar certas coisas que normalmente ela não costuma conscientizar. Nós temos muitas informações a respeito destas coisas e, como consciência, nós podemos nos conectar com qualquer coisa que não seja usual, como consciência. Então, tratemos dos nossos corpos materiais, o físico, o emocional e o mental, fraternalmente, porque precisamos deles aqui, e eles também podem ser veículos de uma consciência maior, de uma energia superior, para servirem aqui no planeta. Mas para que esse processo tenha vida, para que este processo aconteça, é preciso que a gente esteja dentro destes corpos, não para usufruir do planeta. Preciso que a gente esteja dentro desses corpos, não para nos aproveitarmos desses corpos.
para termos algum prazer com estes corpos, tirarmos alguma vantagem destes corpos. Se a ideia é esta, então nós estamos praticamente envolvidos com o processo planetário e com o processo desta humanidade. Agora, se nós como consciência estamos dentro destes corpos para servir, usar estes corpos para o serviço, ou estarmos dentro destes corpos para trabalharmos o material destes corpos, então estes corpos são incluídos no nosso trabalho. Mas aqui é preciso ver qual é a nossa atitude para com os nossos corpos. Em que conta nós temos os nossos corpos. Que esta é a chave para nós estarmos envolvidos com o processo do planeta ou estarmos aqui no planeta trabalhando de outro jeito, vivendo de outro jeito.